Olá, futuros milionários e milionárias, como vocês estão? Tudo bem? Luiz Gustavo de novo na área e hoje para trazer uma história muito interessante. Jorginho Gimli, que se intitulava aí Um Playboy e Bom Vivant. É isso mesmo. E a história dele é muito interessante para a gente aprender vários conceitos, várias coisas com isso. Certo? O que acontecia, pessoal? A família dele é uma família tradicional, a família Gimli. Pouca gente conhece, porque afinal a história do Brasil até, né, não é um ponto forte nosso, dos brasileiros, mas é muito interessante a história da família dele. Os seus antepassados, seus avós, eles começaram a construir aí um império gigantesco que tinha, só para vocês terem uma ideia, a Granja Comari, onde hoje é o centro de treinamento da seleção brasileira, era da família dele. Também o Copacabana Palace foi construído pela família dele, foi erguido e virou aí uma referência de hotel de luxo, também era da família dele. E acreditem, o Porto de Santos foi uma concessão da família Gimli por 90 anos. Isso tudo fez com que a família dele construísse um patrimônio gigantesco. E aí o que aconteceu, né, pessoal? Com uma sucessão aí de mortes e acidentes, coisas que foram acontecendo, o Jorginho Gimli acabou herdando, todo mundo foi falecendo, e ele acabou herdando aí uma fortuna de 100 milhões de dólares. Isso aí, se a gente fizer 5 para 1, daria mais ou menos 500 milhões de reais. E como ele sempre teve uma vida muito boa, uma vida de bom vivant realmente, ele decidiu que ele ia fazer o seguinte, olha que interessante. Ele iria estipular aí uma média de quanto tempo ele iria viver, iria dividir esse dinheiro e iria torrar tudo, fazer o que ele quisesse, aproveitar e acabar com esse dinheiro durante a sua vida. Então ele projetou aí que a idade com que ele morreria seria mais ou menos de 75 anos naquela época, né? E aí o que aconteceu? Ele dividiu o seu dinheiro e começou a gastança. Então eram festas, eram namoros espetaculares com musas aí de Hollywood, conhecia muita gente interessante, muita gente importante e dava festas e era badalado aí no meio de grandes empresários, de artistas. Então ele vivia uma vida realmente de farra e uma vida de sonho. Só que isso, o que aconteceu? Quando chegou aos 75 anos, ele realmente programou muito bem. Os 100 milhões de dólares dele acabaram. O dinheiro acabou. Só que o que ele não previa era que ele iria viver até os 88 anos. Ou seja, ele ficou aí 13 anos sem um tostão. Ele acabou gastando tudo durante essa sua vida aí. Isso, o que acontece, é uma história que eu acho muito interessante e que, é claro, se a gente aí levar em conta, né, não esses valores espetaculares que ele teve, mas acontece com muita gente e eu vejo acontecendo muito com pessoas muito prósperas, que são muitas vezes médicos, até empresários, várias pessoas que teriam tudo para montar um patrimônio e viver bem e elas acabam não conseguindo se planejar, não têm essa consciência, essa mentalidade. Por isso que eu sempre falo aqui, eu quis trazer esse caso exatamente por causa disso, que a questão não é sobre dinheiro, coloquem isso na cabeça de vocês. Não é sobre dinheiro, é sobre mentalidade. Então você vê os dois lados, os dois extremos. Pessoas muito ricas, até muitas vezes bilionários, como a gente já trouxe aqui, que acabam perdendo tudo porque não conseguiram ter essa mentalidade de riqueza, apesar de serem ricas, não tiveram essa mentalidade de riqueza para sustentar e para conseguir fazer um projeto sustentável dessa riqueza ao longo da vida, e também pessoas muito pobres que conseguiram aí ascender e conseguiram se tornar milionários e bilionários e vivem uma vida tranquila e muito regrada. Por quê? Exatamente por essa questão de saber como administrar o seu dinheiro. E aí, nós não estamos aqui, eu gosto sempre de dizer isso, para falar que isso é certo, isso é errado. Não é esse o ponto. O ponto é, você escolhe qual lado você quer, desde que você depois não reclame. Então esse caso do Jorginho Gimli é muito emblemático exatamente por causa disso, chama muita atenção. Aí muita gente vai falar assim, ah Luiz, mas
poxa, ele viveu como um rei, ele viveu de uma forma muito espetacular. Até concordo com você que viveu. Mas a custo de quê? De que no final da vida ele ficou miserável, vivendo de ajuda, vivendo de favores dos outros. Ele era praticamente um mendigo, porque ele não tinha mais nenhum centavo. E aí, a vida vale a pena dessa forma? Então, se a gente levar em conta o que eu coloco sempre aqui, que quando você chega a uma certa idade, principalmente na terceira idade, o que pesa mais, gente? Pesa mais a questão dos gastos que aumentam. Então você tem que ter essa noção. Quando você vai construindo a sua vida e quando a gente é um pouco mais novo, a gente tem aí todas as condições de trabalhar, de conseguir se esforçar, até de fazer algumas coisas aí além, né, do que seria o recomendável até para a saúde, mas você vai, você faz um esforço, você se doa um pouco mais. Só que quando a idade chega, você tem que estar preparado para desacelerar, para tirar o pé, e é isso que eu prego aqui, é a construção que você vai fazer do seu patrimônio para que lá na frente você não sofra, você possa ter uma vida minimamente digna para você e para sua família conseguirem viver. Este é o ponto. É aí que a gente começa a entender a mentalidade mudando. É nessa hora que você consegue compreender como você precisa ter uma mentalidade diferenciada. Porque, novamente aqui, 95% dos brasileiros estão vivendo sem pensar que lá na frente ele não vai ter a renda que ele tem hoje e os gastos dele vão aumentar muito mais. O brasileiro não pensa nisso. Então, quando ele chegar na terceira idade, os ganhos dele vão diminuir e os gastos vão aumentar muito mais, com medicação, com vários cuidados que são necessários. Então, temos sim que pensar nisso. E se você pegar esse exemplo aí do Jorginho Gingli, você vê que é uma história impressionante, sabe? Porque ele tinha tudo para conseguir organizar, planejar a sua vida, fazer aí investimentos, nem precisava ser uma coisa absurda, para conseguir uma renda média para ele que desse para ele viver aí por 3, 4, 5 gerações. Ia deixar a família inteira muito bem de vida. E ele não pensou nisso, ele pensou simplesmente no conforto imediato dele, vivendo ali aquela loucura, e é isso que acontece na nossa mente. Eu já falei aqui, eu estudo muito psicologia e psicologia financeira mais especificamente. A nossa mente ela tem muita dificuldade em projetar esse eu futuro e se colocar lá na frente para imaginar situações de como você vai estar quando você tiver aí 60, 70, 80 anos. E isso é importantíssimo a gente fazer. É por isso que 95% dos brasileiros vivem uma vida aí muito medíocre e até de miséria, porque tem que depender dos outros e tem que depender muitas vezes das ajudas do governo para poder sobreviver. Então, eu trago esses pontos aqui para mostrar através de histórias interessantes como a dele. Você vê o patrimônio que tinha a família dele, o que ele poderia ter feito, né, o que ele poderia ter construído e o legado que ele poderia ter deixado. E ele não se preocupou com isso. Ele pensou somente no hoje, no imediato dele, e aí aproveitou da forma como ele quis, mas acabou com todo o patrimônio da família. Então, isso é muito interessante para a gente entender que é necessidade da mentalidade mudar, do planejamento, de se entender como administrar o dinheiro, a gente entender o que é o dinheiro, que é um próximo vídeo que eu vou gravar, parece uma coisa boba, mas é uma coisa muito séria, que é qual a função do dinheiro e como a gente tem que encarar esse dinheiro, que a gente não está preparado porque a gente não tem isso na escola, não temos isso na maior parte das vezes em casa, e aí você se perde quando você ganha aí ou muito dinheiro ou até uma quantidade mais ou menos, mas maior do que você ganhava quando você inicia no seu trabalho, quando você inicia na sua vida produtiva, e aí depois você fica perdido e não sabe lidar com isso. Você não consegue equilibrar essa questão. Então, ou você gasta tudo que você ganha, ou você gasta mais do que você ganha. Que nem o caso dele aí, mesmo tendo herdado uma fortuna, ele acabou comprometendo muito mais do que era a sua possibilidade.
Então, esse era o vídeo que eu tinha para trazer para vocês hoje. Eu espero que tenha ajudado, que desperte em vocês essa reflexão. Não se esqueçam, dividendos enriquecem. Se o vídeo te ajudou, eu só peço, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe para que mais pessoas possam vir e ter essa mudança de mentalidade. Muito obrigado, até o próximo vídeo.